Paz do Senhor Jesus. Ai, conseguimos. Não foi fácil. Paz do Senhor, meus irmãos. A gente é meio analfabeto digital, daí tá demorou um pouquinho. Não, mas aqui também tava... É que ele aparece uma segunda confirmação, aí na segunda confirmação que daí consegue entrar. Sim, a gente não estava conseguindo. Deixa eu marcar o Francisco aqui na live, porque ele tava me mandando mensagem, aí ele vai pedir para entrar, bem provável que ele vai pedir também, hein? Nós temos que ajeitar aqui, meu irmão, só um pouquinho. Pode ir bem. Agora nós estamos mandando o povo vir para cá. Tá muito alto. A live em si. Jesus amado. Acho que vai ter que afastar bem a câmera, porque o Facebook ele dá um zoom, ele tem um zoom próprio. Acho que ainda não, né? Não, ainda não. Agora melhorou. Tá bom agora, tá bom. Agora? É que eu tô vendo por outra, eu tô com outra câmera aberta aqui, por isso que eu tô conseguindo ver. A gente tá vendo agora. Mas eu acho que até podia botar mais longe mesmo, né? Não, acho. Tá bom assim, irmão? É com vocês que sabem. Eu consigo enxergar os dois. Então, se vocês querem enquadrar mais, dá pra pôr mais longe. Coloca um pouco mais longe. Tá bom. A Júlia que tá sinalizando ali, dizendo que tá bom. Tá bom? Tá. Deus. Acredito que o Francisco vai estar pedindo para entrar aí também aí, ó. Francisco, manda a solicitação para eles poderem aceitar lá. Mas enquanto isso, vamos começar. Hein? Foi. Vamos estar dando início já à live. O irmão Francisco vai estar enviando já em breve aí, se já não mandou até. Mas vocês já eram um casal que a gente queria já trazer já nas primeiras lives, a gente já tinha falado, só que sempre os compromissos acabavam não fechando, né? Mas até por conta do testemunho de vocês, que desde a primeira vez que eu ouvi uns pedacinhos dele assim, foi algo que realmente que impacta muito a forma que Deus tem trabalhado e trabalhou muito forte na vida de vocês dois. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus.
para quem está chegando agora. Vou deixar primeiro você se apresentar, depois a gente faz uma oração. Paz do Senhor. Eu sou a Janete, eu sou esposa do pastor Carlos Eduardo. Sou a mãe da Luísa e do Davi. Faço parte da SEMA, da Comunidade Evangélica Ministério Adoradores, do pastor Anderson e da pastora Thaís. Estou muito feliz de participar desse lindo projeto do irmão Ivan e do irmão Francisco lá da África. Estou muito feliz, muito grata por participar. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Sou o pastor Carlos Eduardo, esposo da irmã Janete. Estamos aqui para contar um pouquinho do nosso testemunho, um pouquinho do que Deus fez nas nossas vidas, aquilo que Ele ainda está fazendo. Faço parte da SEMA, juntamente com o pastor Anderson. Estou junto com ele, ombreando esta causa, aprendendo com este grande servo de Deus. E glorifico a Deus pela vida do irmão Ivan, do irmão Francisco, que estão à frente deste trabalho, à frente deste projeto. Creio que foi Deus que colocou este projeto no coração deles. E estamos aqui para colaborar. Espero que nosso testemunho possa glorificar o nome do Senhor através de outras vidas. Amém? Glória a Deus, pastor. Irmão Francisco não mandou o convite ainda aí? Não apareceu nada, mano. Vamos lá, Francisco. Mas então vamos estar dando início. Esse projeto desde o começo, a gente quer dar o maior tempo, a maior parte do tempo para a palavra, para o testemunho, para os nossos convidados. Porque aqui nós temos uma primazia e ela é que a gente venha diminuir neste espaço, mas que a palavra do Senhor cresça e alcance aonde é da vontade dele alcançar. Vamos estar orando e logo depois o irmão Francisco acabou de comentar ali que está tentando, mas está acompanhando, isso aí. Vamos orar. Senhor Deus Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar, Pai, te adorando, de estar, Senhor Jesus, fazendo a tua vontade, Pai. Sabemos, Senhor, que nós mesmos somos pequenos e não merecemos nada daquilo que o Senhor faz por nós. Nada daquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Não merecemos, Senhor Jesus. Mas cremos, Pai, e sabemos, Pai, que Tu és, Senhor, Tu és muito grande, Senhor. Pai, Tu és poderoso, Tu és fiel, Senhor, muito além daquilo que te pedimos, ou, Senhor Jesus, que um dia vamos merecer, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos e por cada pessoa, Senhor, que está se achegando aqui e acompanhando, Senhor, esta live, Pai. Usa, Senhor, a vida deles. Usa, Senhor, fala na boca deles, Pai, neste momento. Fala, Senhor, através das palavras deles, Senhor. E alcança, Pai, o perdido, alcança, Senhor, o caído, como outrora, Senhor, nós estávamos, Pai. Como outrora nós estávamos precisando de uma palavra, precisando, Senhor, de um testemunho, precisando ouvir homens e mulheres de Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, Senhor. E usa, Pai, este espaço como ferramenta, Senhor Jesus, para alcançar mais vidas, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Desde já eu te agradeço. Amém. Amém. Vou começar por mim, então, e na sequência a irmã Janete, ela dá continuidade. Irmãos, quando a Bíblia fala que somos uma só carne, e quando a gente casa, a gente se transforma em uma só carne, eu creio que o testemunho, tudo aquilo que o Senhor gera, Ele gera nos dois. Tem como começar o testemunho da irmã Janete, tem primeiramente a gente relatar como tudo aconteceu. Começa lá no Davi, no nascimento do Davi, quando eu voltei para a igreja, a minha esposa, ela queria ter mais um filho, mais uma criança. Eu confesso que não era o desejo do meu coração. Eu disse para ela, então vamos orar, vamos pedir para Deus que Ele ilumine o nosso caminho, que seja feita a vontade dEle.
A gente orou e descansou. Logo ela engravidou, então eu comecei a pedir o nome para esta criança. Nós já tínhamos uma filha, Luísa, até então com 2 anos e meio, 2 anos e um pouquinho. E o Senhor começou a usar a Luísa para dizer o nome que ia ser a criança. A gente queria Mateus, mas Deus queria Davi. Resumindo, então, este processo, Davi chega ao mundo, e no dia que ele chegou, é indescritível a emoção, o sentimento, só que o Davi já chegou lutando. O Davi já chegou derrubando o gigante. Ele nasceu à meia-noite e 17, fiquei lá até as 3 horas, 7 horas da manhã, minha esposa me liga e disse, vem para o hospital correndo, que tem algo errado. Eu voltei para aquele hospital na correria, cheguei lá, ela não deixou nem eu entrar no quarto, ela disse, vai lá ver o que está acontecendo. Eu adentrei a maternidade, eles não queriam deixar eu ver o Davi. Quando eu vi que eles abriram a porta, eu invadi. Quando eu invadi, eu vi o meu guri, que tinha nascido até então saudável. Eu vi ele dentro de uma incubadora, cheio de aparelhos. Eu fiquei atônico, sem chão. E tinha um médico ao meu lado. Eu lembro que eu olhei para ele e ele olhou, pai, se eu fosse tu, eu tirava essa criança daqui agora e levava ele para um lugar especializado. Porque senão ele não vai resistir, ele está sofrendo demais. Eu lembro que eu passei de volta no quarto e disse para minha esposa, fica aqui. Ela ia ficar, falei com a minha sogra, fica aqui, que eu tenho que fazer algo. Eu saí daquele hospital pegando o meu telefone para quem eu conhecia. Eu mandei uma mensagem pedindo oração. Eu cheguei em casa, a minha irmã, a Cristiane, estava cuidando da Luísa. Eu disse para ela, fica com a Luísa mais um pouco, que eu preciso ali no quarto. Eu me atirei no chão do meu quarto. Eu lembro que eu só chorava. Eu não falei uma palavra, irmãos. Eu lembro que eu só chorei. Por 20 minutos, só chorando. Quando eu me levantei, eu peguei meu telefone. A primeira coisa que eu abri, o aplicativo da Bíblia, na mensagem do dia, veio assim. E eu vou compartilhar com irmãos. E na sequência os irmãos vão entender. No aplicativo estava Isaías 41, versículo de número 10, que diz assim a santa palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando eu vi este versículo, irmãos, as minhas forças se renovaram. Aquilo que era choro se transformou em força. Aquilo que era desespero se transformou numa força aquela força que excede todo o entendimento. Eu saí daqui, pedi para minha irmã ficar mais um pouco e voltei para o hospital. E fiz um propósito com a minha esposa. Que a minha esposa era católica até então. Se ela deixasse eu apresentar o Davi e fazer o que deveria ser feito, o Davi estaria conosco até o outro dia. Ela aceitou. Eu me desbrucei em oração. No outro dia, o Davi só não veio para o quarto porque ele teve amarelão e ele não pôde receber a primeira alimentação, a primeira mamada. Mas para honra e glória do Senhor, ele nasceu numa quinta-feira. No sábado, a minha esposa já estava com o Davi no colo. E Deus, então, Ele tem nos acompanhado. Ele tem feito parte das nossas vidas. É difícil a gente não se emocionar. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um chorão por natureza. Meu Deus. Tenho vergonha de chorar.
porque eu me alegro em saber que Deus tem cuidado de nós. Quando a minha esposa descobriu, até que ela descobriu câncer, a gente ficou sem chão. Eu lembro que a gente estava lá na frente do laboratório, onde que ela fez o exame de imagem, e foi constatado que ela estava com câncer. Eu perguntei para ela, o que tu quer fazer agora? Ela disse, eu não sei o que fazer, eu não quero ir para casa, para que as crianças não me vejam dessa forma. E eu não quero ver a minha mãe. Foi então que eu peguei e liguei para os anjos do Senhor, que tem cuidado de nós, nos ensinado. Eu liguei para o pastor Anderson. E ele, de prontidão, ele disse, sim, quer que eu vou aí? Eu disse, não, pastor, a gente vai aí. A gente foi lá, ele conversou, ele se dispôs a subir monte, descer monte, jejuar, orar pelas nossas vidas. E antes de nós ir embora, ele pega a Bíblia e diz, eu vou abrir uma palavra e vou ler. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Quando ele abre a Bíblia, ele diz, eu vou ler Isaías, capítulo 41, e o versículo é de número 10. Eu já comecei a chorar, eu comecei a entender, eu entendi o propósito de Deus naquele momento. A minha esposa, ela estava tão atônita que ela não entendeu. Ela não entendeu por que eu estava chorando. Mas eu já tinha vivido essa experiência com Deus e ela não tinha vivido. E era o momento dela viver essa experiência com o Senhor. De acreditar, de não temer, e saber que o Senhor nos esforça nos momentos de dificuldade. E compreender que é Ele que nos sustenta, que é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos cuida. E em tudo, quando nós começamos a subir desse monte, eu pedindo pela cura, porque sabemos que Deus, se Ele quer curar, Ele cura instantaneamente. Ele não precisa da medicina, Ele não precisa de nada, Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E no monte, uma irmã, Deus levantou uma profeta da casa, e ela disse para mim, descanse, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Então eu entendi que nós ia viver este momento, que nós tínhamos que passar por este momento. Era um momento onde que Deus, Ele ia nos unir, Ele ia nos fortalecer, Ele ia nos capacitar. E é o que Ele tem feito, irmãos. Não somos perfeitos, somos cheios de falhas, mas o Senhor tem nos ensinado a cada dia que é o amor dEle que nos sustenta, é as mãos dEle que nos protege. E agora eu passo a palavra para ela, para que ela possa contar a experiência dela. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse testemunho do Davi, ele mexe demais com a gente. Porque era uma gravidez perfeita. O que mais me marca é isso, sabe? Era perfeita. E com 35 semanas, ele nasceu quase 5 semanas antes ele nasceu. E eu lembro que eu fui o caminho inteiro falando, não está na hora ainda, não está na hora. Deus, por quê? Não está na hora. Hoje eu sei que era a hora, porque a médica falou que quanto mais tempo, pior ficaria, porque ele nasceu com pneumonia congênita. A pneumonia congênita é quando pega da mãe. Então, quanto mais tempo, pior ficaria para tratar. Assim, graças a Deus, ele nasceu super bem, pôde logo ser tratado, não precisou de UTI, que era o nosso medo. E depois disso, só alegria, né? Veio aí esse baita menino que fica aprontando as suas. Essa noite ele aprontou, até eu tenho que contar. De noite, quando ele levanta para ir para o banheiro,
Às vezes ele erra o rumo da cama dele, daí ele vem e vem na nossa cama. Só que dessa vez ele não deitou no meio, ele deitou do meu lado. E eu não sei se eu derrubei ele ou se ele caiu. Acordou de manhã, na hora ele chorou, só que eu não vi. Acordou com um machucado no queixo. Do cara, eu acho que no chão, olha. Apronta cada um nesse grupo. Sabe, com Deus. E depois, quando ele completou 2 aninhos, logo depois, eu senti um nódulo, não sei. Foi daí que fui atrás, fui fazer exames, né? E no primeiro exame já, sem biópsia nem nada, pela experiência do médico já, ele pôde me dizer que com certeza era maligno. E depois que a biópsia foi confirmada, né, que era um câncer de mama triplo negativo, um tipo de câncer bem agressivo que se espalha muito rápido. E por isso das químios antes da cirurgia. Então, comecei o tratamento, né, com as químios. A primeira químio foi bem de boa, assim, mas já vi que começou a cair o cabelo. Na segunda químio, já eu vi que o cabelo já estava caindo muito, daí eu falei, não, vamos lá e vamos raspar, né, vai cair mesmo, não tem outro jeito. E era bem na época do Covid, em 2021. E naquela semana ali foi tudo junto. Fiz a segunda químio, daí eu raspei o cabelo e peguei Covid, que não era para pegar Covid. Nossa, e daí, naquele momento ali, eu me apavorei. Sinceramente, eu me apavorei. Porque eu fiquei pensando, tanta gente morrendo, né, saudável, bem. Imagina eu ali, né, fazendo as quimio meio debilitada já, porque a quimioterapia é um tratamento muito forte, é bem complicado. Aí começou as febre, tosse, muita tosse. Aí a doutora resolveu me internar, ela achou que era melhor. Passei o Dia das Mães de 2021 no hospital. E, olha, esses dias foram bem difíceis também. Porque, além de eu estar lá, deixei em casa também o meu esposo, que também estava com Covid, mas naquela época ele já tinha melhorado um pouquinho. E o Davi. Eu tinha muito medo por ele também, já por ele ter passado por esse processo de pneumonia quando nasceu. Eu tinha muito medo dele também. Mas eu fui para o hospital, né, para fazer o tratamento lá na veia e fazer o tratamento certinho para ver como é que ia ser. Nossa, fiquei acho que 3 dias no hospital. Foram dias assim terríveis, porque eu estava sozinha no quarto, onde não podia receber visita, né? Naquela época era proibido visita, não podia, tinha que ficar dentro do quarto. Até poderia caminhar pelo corredor, muitos caminhavam com tubo de oxigênio e faziam caminhadinha com máscara pelo corredor. E eu não consigo nem explicar a tristeza daquele momento, sabe? De eu estar lá longe, sabe, longe da minha família, passando por todo aquele processo sozinha lá dentro. Eu lembro que no Dia das Mães de manhã, eu levantei, daí eu peguei meu telefone, a internet lá era muito ruim, não conseguia falar direito com eles aqui, mas eu fiz uma chamada de vídeo daí para falar com as crianças, eu vi que estava todo mundo bem, fiquei mais aliviada. Daí, meu esposo até perguntou, quer que eu leve as crianças aí, porque como não tinha horário de visita, eu via que muitas mães ou filhos, talvez, eles iam lá para ficar do lado de fora na janela, daí quem conseguia levantar e ir até a janela, ia até a janela para dar um oi, para conversar.
Aí eu disse, não, nem traz eles, porque vai que eles vão querer entrar, né? Eles não entendem e não tem como. Deixa assim que tá tudo certo, eles estando bem é o mais importante, vocês estando bem é o que conta. Daí naquele dia eu peguei o telefone, aí depois almocei, daí eu ligava, tinha uma TV, eu ligava a TV, na TV só dava morte, só morte. Todo dia morria um monte de gente. Eu liguei a TV, não tinha como olhar a TV. E era um final de semana muito frio, chuvoso e muito frio. Aí eu pensei, bah, agora eu vou pegar e vou tomar um banho, para ver se me esquenta um pouco, né? Não tinha nada para fazer. Fui pro banho, daí na metade do banho, eu acho que queimou o chuveiro, não sei, água gelada. Meu Deus. Eu falei na toalha, fui lá, chamei a enfermeira, ela disse, ai. Daí ela disse, vou ligeiro buscar uma água morninha para te poder terminar o banho, porque eu já estava quase congelando. Daí naquele momento, sabe, eu parada, tinha um espelho assim grande no banheiro, parada lá na frente daquele espelho, sabe, me vendo aquela imagem. Eu acho que a primeira vez, quando eu raspei o cabelo, eu acho que eu nem senti tanto, porque eu tava num luto assim parece num luto tão grande que eu não me importei muito, mas vendo aquela hora, sabe, aquela imagem lá, eu daquele jeito, sabe, naquela situação, nossa, me deu uma dor tão forte no peito, tão forte. Depois, quando terminei o banho, eu coloquei roupa, eu deitei na cama, me tampei e fiquei, sabe, lá, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá encolhida, eu só chorava. Era só o que eu fazia. E pensando, sabe, uma pessoa que, como e eu achava que tudo estava no meu controle e que tudo eu podia controlar. Naquela situação lá, eu estava vendo que, coitado de mim, nada está no meu controle, nada e ninguém podia fazer nada para mim por mim naquele momento, nem médico, nem meu esposo, nem todo mundo naquele momento lá, não tinha o que fizesse para eu poder sair dali. E hoje eu entendo que aquele que, eu acho que Deus me levou lá no hospital, sozinha, assim, retirada, para mim ter um verdadeiro encontro com Ele. Porque ali eu estava sozinha, eu pude pensar, pude perceber o tanto que eu precisava dele, e que por mais olha, eu não sei, é difícil até de explicar, sabe, aquele sentimento daquela hora que eu estava, o sentimento que eu estava sentindo, de impotência, sabe, de não saber, eu não sabia o que fazer. Eu tava. Por isso que eu só chorei. E hoje eu entendo perfeitamente que Deus me levou naquele lugar, sozinha, para mim ter um verdadeiro encontro com Ele. Porque eu acho que eu vou chorar. É bem difícil. Eu estava hoje, durante o dia, lembrando essas coisas. É difícil quando a gente puxa na memória, sabe, essas lembranças que dói bastante. Mas daí, né, depois que passou, que eu chorei, que eu me joguei aos pés do Senhor, naquele momento eu sei que eu me joguei aos pés dele e implorei pela minha vida, implorei para poder ver meus filhos de novo, porque esse era o meu medo. Eu só pensava assim, meu Deus, eu vou morrer e vou deixar duas crianças pequenas. Sabe? E hoje eu sei que Jesus escuta a oração. Porque aquela oração não foi uma oração falada, foram lágrimas. Eu tenho certeza que naquele momento ele estava lá enxugando as minhas lágrimas. Glória a Deus. Graças a Deus,
não precisei de oxigênio, a febre continuou, eu ganhei alta, eu voltei para casa, minha família, e continuei o tratamento, né, a partir daquele momento continuei as químios, foram 16 químios, as 4 vermelha e 12 branca. Daí, depois das químios, terminei elas em setembro, acho que é setembro mais ou menos. Aí, naquele mês ali de setembro, eu comecei a fazer os exames, me preparando para a cirurgia. E a cirurgia já estava tudo já marcado, já estava tudo combinado com a doutora que eu ia fazer os exames, já ia marcar para tirar o quadrante. Foi uma alegria muito grande que eu vim, eu acho que saltitando lá do consultório onde eu fiz o exame, porque já não foi achado mais nenhum tumor. A quimio derreteu o tumor. Aí, acho que naquela semana, uma semana depois, eu me batizei. Foi o dia, assim, dos dias mais importantes da minha vida, muito emocionante. É lindo demais esse dia. Me batizei. Daí eu marquei consulta, né, com a doutora para mim poder levar meus exames para ela, para preparar a cirurgia, marcar dia, tudo certo, né? Aí chegando lá, no dia lá na consulta, a doutora disse, olha, eu acho que a gente vai ter que mudar algumas coisinhas, porque chegou o teu exame genético e tu tem a mutação genética BRCA1. E nesses casos, a gente não tira só o quadrante. Nesses casos, a indicação é fazer mastectomia total bilateral, que é a retirada das 2 mamas e retirar os ovários também. Naquele momento, parece que meu chão sumiu de novo. Porque já estava tudo preparado, sabe? Fazer só a cirurgia e deu. Porque eu sabia o que era uma mastectomia, eu sabia como é que funcionava, eu sabia dos riscos todos. E, nossa, aquilo me abalou demais. E mais por saber também que era genético. E daí eu já pensava na Luísa e no Davi. E eu saí de lá num desespero, lá daquele consultório de novo. Num desespero, sabe? Me perguntando por quê. Por que disso? Porque uns dias antes eu faço uma ecografia e a ecografia não tem mais nada de tumor. Aí já na outra semana, né, tenho que tirar as mamas. Que é uma coisa difícil para a mulher. Muito difícil tirar um pedaço do seu corpo. Eu só fico num desespero, num desespero. Meu esposo, ele parou na farmácia para comprar a gente saiu do consultório, e ele parou na farmácia para comprar uma pomada para mim passar na minha mão, porque uma das reações da química que eu tive uma alergia muito grande. Minhas mãos, cotovelo, assim, tava quase em carne viva. Aí ele parou para pegar a pomada. E eu fiquei dentro do carro questionando Deus. Senhor, né? Por que isso? Porque uma hora tá bom, aí agora, né? Isso aí. Daí ele entrou no carro e eu só chorava, sabe? Eu tava decepcionada, eu tava, sei lá, eu não sei explicar o que eu tava sentindo, mas eu tava assim, eu tava cansada já, cansada, sabe, disso tudo. Daí a gente veio para casa, né? Então, do carro veio para casa.
Só que antes eu tenho que contar, né? Uma outra coisa antes. Durante a da noite eu não conseguia dormir, eu estava acordada. Eu vi um pouco, eu olhava filme, eu gostava de olhar filme evangélico, né? Daí eu coloquei um filme. Bom, hoje, eu acho que é um filme, ou foi um sonho, porque eu já procurei esse filme já várias vezes. O nome dele eu não sei. Eu já procurei esse filme e eu não acho. Então, agora eu até estou achando que foi um sonho. Foi esse filme, a história conta que a mulher recebia uma ligação de Deus. Um filme, se é um filme, é muito bonito. Se não é, tem que ser, porque é muito bonito. O filme na minha cabeça, mas é bonito. A mulher, aparecia assim, Deus chamando. Conta toda a história dela, uma história bem complicada, e aparecia Deus chamando no filme. E eu achei muito bonito aquele filme. Eu lembro que de manhã, quando meu esposo levantou para trabalhar, eu levantei e falei da cama para contar para ele. Ontem à noite eu olhei um filme, e é um filme muito bonito, que conta a história de que Deus fala com uma mulher por telefone. Daí ele olhou para mim e riu assim, vai querer que Deus ligue para ti? Brincando. Daí eu disse para ele, eu queria sentir algo desse jeito, assim, eu queria que acontecesse alguma coisa comigo, assim, que eu tivesse certeza que era Deus, sabe? Estava vindo dele, que era ele. E daí, nesse dia, eu saí no desespero lá do consultório da doutora, indo para casa, chegando perto de casa lá, já eu tive que, eu comecei a me acalmar, tive que parar de chorar por causa das crianças, né, para eles não me verem assim. Aí, entrando para dentro do portão, já, o telefone dele começou a tocar. Era um número desconhecido, que não estava nos contatos. Ele disse, não atende, que pode ser um número, né, de algum laboratório, algum lugar. Aí eu peguei e atendi. E quando eu atendi o telefone, era uma senhora do outro lado. Ela falou o nome dela, disse que ela era da cidade de Porto Alegre. Daí ela disse que durante a pandemia, como muitas igrejas estavam fechadas, as pessoas não podiam sair muito de casa, eles fizeram um grupo de pessoas assim que liga, pega um número aleatório assim, e liga para a pessoa e fala da palavra de Deus. Daí ela me perguntou se eu tinha tempo para escutar. Aí já começou, né, aquele choro voltar. Aí eu disse, lógico que eu tenho tempo. Daí ela disse, tá bom, então eu vou ler para ti Isaías 41:10. E começou a ler. Nossa, naquele momento eu comecei a chorar, a rir, eu não sabia o que fazia, sabe? Porque daí, tão tremendo que foi aquilo. Aí eu comecei a chorar e daí ela se preocupou comigo, ela achou que talvez eu tivesse perdido alguém agora nessa época do Covid. Daí eu falei para ela que não, que eu estava enfrentando um câncer de mama e expliquei a situação para ela. Daí ela falou, não, minha filha, não se preocupa, vai dar tudo certo. Eu também tive câncer de mama e contou um pouco da história dela para mim. E eu desliguei o telefone, eu saí para fora, eu saí tão feliz, sabe? Uma coisa tão boa dentro de mim. Eu olhei para ele e ele, sem entender nada, ele olhando para mim, pensou assim, mas o que deu com essa mulher, né? Chorando e tudo ao mesmo tempo. Daí eu olhei para ele e disse assim, não acredito, Deus falou comigo por telefone. Aleluia. Tremendo isso, sabe? No momento mais difícil, naquele momento ali sabe, que foi me tirar do chão, que Deus, né, dá a palavra, tantas palavras lindas na Bíblia, a Bíblia é toda linda, tantas palavras que ela podia ter lido por mim naquele momento, mas não temos, eu sou contigo. Tremendo. Aí da noite, fui dormir, né, um alívio já muito grande, sabe, muito grande. Fui dormir,
Aí depois da cama, eu fiquei pensando assim, Senhor, mas era a tua voz, né? Foi o Senhor que falou comigo, né? Aí dormi, daí de manhã, quando eu levantei, eu também tinha o aplicativo da Bíblia, né, no meu telefone. E toda manhã, quando eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era ler o versículo do dia. Daí eu acordei, peguei o telefone, abri o aplicativo, abri ali a mensagem, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, né? Se não é Deus, eu não sei. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então, né, fui para a cirurgia muito mais confiante, porque eu sabia que eu não estava sozinha. Também, né? Eu estive sozinha. A cirurgia foi dia 14 de outubro. E foi uma cirurgia bem longa, acho que foram quase 7 horas de cirurgia. E ela, né, o plano inicial da doutora era, né, poder preservar a pele, mamilo, né, deixar tudo, preservar tudo. Mas como ela mesma me falou, e é só lá na hora mesmo para ela saber que o plano dela era esse, mas, né, tudo ia depender lá na hora. E graças a Deus deu tudo certo, ela pôde fazer assim como ela tinha planejado, deu tudo certo. Eu voltei para casa, eu acho que 2 dias depois, tive que ficar um mês com o braço para baixo, né, sem movimentar, vim com dreno, tudo certinho. Depois, eu acho que depois de uns 10 dias, deu mais um susto, a pele começou a ficar roxa, daí ali sabe, um baita medo, porque a gente sabe que tirando a mama, tira bastante vasinhos e veinhas ali, e às vezes a pele começa a sofrer. Daí, quando não tem sangue suficiente ali, a pele começa a morrer. E ali deu muito medo, muito, muito medo. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Depois, quando fechou quase um mês de novo, eu tive uma infecção também bem grande. Eu estava em casa, eu tinha consulta, e eu estava me sentindo já com muita dor no corpo. E indo para consulta, a médica olhou dela e disse assim, claramente, a pele roxa ali, dá para ver que está melhorando, tá dando certo, tá reagindo. Mas tem uma bordinha ali que não tá cicatrizando. Então, acho que a gente vai ter que refazer essa cirurgia, a gente vai ter que voltar para o bloco e refazer. Eu voltei para o bloco novamente, refiz a cirurgia, deu tudo certo, com a glória de Deus, deu tudo certo. Os pontos depois fecharam tudo certinho, fiquei mais um mês, né, com os braços baixados, não podia levantar, me cuidando certinho. Então, graças a Deus, eu sou muito abençoada, que tenho um marido, uma família muito abençoada, que me ajudou muito nesse processo todo aí. Desde, acho que uns 2 meses, aí eu tirei os ovários, para fazer tudo certinho, assim, como a doutora pediu. Agora eu sigo com os exames, de 3 em 3 meses. Agora
foi indo mais espaçado, agora é uma vez ao ano. A doutora já me disse que, por ser genético, e ter a mutação genética, agora uma vez ao ano tem que fazer uma ressonância do pâncreas. E, graças a Deus, tudo certo. Eu sei que eu nunca estive sozinha. Toda vez que eu pensei em estar sozinha, eu nunca estava. Jesus Cristo sempre esteve lá comigo, segurando a minha mão. E eu pensei que era para a morte, também, totalmente, e que foi para a vida, uma vida nova, uma vida com Cristo. E eu posso dizer que Jesus não curou somente o meu corpo, não curou somente a doença, ele curou também o meu coração. E que não tinha mais solução, Jesus transformou. Porque eu sei, ele é a solução. Muitas vezes a gente tá no lugar assim, que nem eu tive aquela vez lá naquela época no hospital lá, na época do Covid. Às vezes as pessoas dizem, Jesus é a luz no fim do túnel. Tipo, para mim lá na hora, ele foi a minha esperança, sabe? Quase a última opção. Meu Deus, eu totalmente errado. Jesus é sempre a primeira opção. E sem ele, nós somos cru, né? Não existe nada. E graça. E eu tenho disso, que eu pensei ser para a morte, uma vida nova, uma vida de verdade, uma vida com Cristo, uma vida com aquele que morreu por mim, que morreu por ti, morreu por todos nós. E hoje eu posso chamá-lo de amigo. Hoje eu conheço de verdade, que há muito tempo eu só conhecia de ouvir falar. Hoje eu conheço ele de verdade, conheci de pertinho, vendo os milagres que ele fez na minha vida. Olha, eu não contei nem a metade, sabe, de tudo que aconteceu, assim, coisas assim que a gente parava, assim, porque ele viveu tudo junto comigo, ele sempre esteve junto comigo em todos os momentos, a gente se olhava, assim, sabe, e dizia assim, né, como assim, como isso? Coisas incríveis, sabe, ele cuidando de cada detalhe, cuidando de cada de tudo ele cuidou. Ele sempre, a mão dele sempre esteve, sempre grudada na minha, sempre me segurando. E agora eu lembrei do Davi de novo, eu lembrei de logo quando eu vi do hospital do Covid, eu lembro que eu estava aqui no sofá assistindo televisão com as crianças. Aí começou a dar uma angústia, assim, sabe? Uma coisa ruim. Daí eu olhei para minha esposa e disse para ele estava fazendo uma janta. Disse para ele que eu ia para o quarto com as crianças, não ver, eles iam atrás de mim. E eu fui para o quarto, era inverno, me tampei, fiquei lá bem quietinho, sabe? Chorando, porque quando eu chorava, eu tentava sair de perto deles para eles não verem, sabe? A mãe deles assim. E eu chorando, sabe? Aí, daqui a pouco, eu descobri que a porta do quarto abriu e escutei os passinhos do Davi. Ele entrou no quarto, subiu na cama, fez uma força para subir, e era pequenininho, tinha recém completado 2 aninhos, ele era pequeno ainda. Aí ele subiu, deitou do meu lado na cama, aí entrou para debaixo da coberta, desceu do lado, se tampou, daí ele tirou a minha touca, daí ele passava a mão assim na minha cabeça, daí ele olhou para mim, mano, ele cuida, mano, ele cuida. Nossa, sabe, aquilo... Meu Deus. Falando comigo, sabe, de uma criança, nossa, sabe, não tem como duvidar que foi ele. Incrível, sabe, é incrível. Vai surgindo coisas assim, cada
tantas coisas, sabe? Que era nítido que era Deus, sabe? Que era Deus cuidando, era Deus o tempo todo ali da gente, sabe? Apoiando. Não, sim, né? Ele também, porque ele viveu tudo junto comigo. Hoje eu consigo pensar, imaginar tudo que ele sofreu do meu lado. E nunca, assim, nunca demonstrou, sabe? Nunca deixou eu ver o tanto que ele estava sofrendo. Sempre me apoiando, sempre foi discípulo, foi enfermeiro, psicólogo, pastor, pai, faxineiro, foi de tudo naquela época. Eu sou muito grata à vida dele. Muito grata. Eu tenho que agradecer a Deus, sabe, por tudo que ele fez na minha vida. Na época que eu descobri, eu falei para ele, e agora? Daí ele disse, calma, um dia tu talvez vai agradecer por isso. Que jeito? Ele disse, quem é que vai agradecer por uma doença? Como é que hoje não? Sabe, hoje pensando, eu sou muito grata por tudo, sabe? Porque eu conheço Deus, sabe, de verdade, porque eu vi todos os milagres dele assim, na minha vida, sabe? Ninguém me contou. Foi comigo, foi com a minha vida. E é difícil falar, sabe? É difícil falar. É só gratidão. Não esse Deus, esse Jesus que tem tanto amor por nós, sem é isso que a gente mereceu. Meu Deus. Não sei, já deu a hora, não sei. Eu estou perdido, já falei. O tempo é contigo, Imaginete. Quer perguntar alguma coisa? Eu não sei, ele falou que quer perguntar alguma coisa. Não, não era mais para deixar mesmo vocês contar o testemunho de vocês. Esse que é o intuito. E muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ele sempre diz que ele tem um caminho no meio da tempestade. E a gente se esquece que este caminho, no momento da tempestade, que ela está bem forte, a gente se esquece que o caminho é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a gente possa compreender que Jesus é este caminho. Que não é um momento de dificuldade que pode nos abalar. Não é um momento de dor que pode nos tirar a fé e a esperança. Sim, confiar nele. Confiar que ele está cuidando de tudo. Que ele está nos guardando. Tudo que acontece nas nossas vidas é para gerar um testemunho, é para gerar uma transformação de vida. Quem sabe, se nós não tivéssemos passado por isso, nós não estaríamos aqui mais. Nós não estaríamos aqui testemunhando que Jesus, ele cura, ele liberta, ele transforma. De repente, nós já teríamos desistido da caminhada, porque hoje muitos desistem, porque não tem esse encontro verdadeiro. Eu glorifico a Deus por cada momento que a gente viveu, por cada luta, por cada deserto, porque em todos os instantes ele estava conosco. Ele estava caminhando junto com a gente. Ele foi à frente, abrindo o caminho, dizendo, filho, filha, passa por aqui. Aqui é o caminho. Eu estou com vocês, mas vocês precisam passar para que vocês possam me enxergar. Hoje a gente consegue ver ele, não com os olhos físicos, mas sim com os olhos da alma, com os olhos do nosso coração, e aí entendendo que ele está com a gente. E onde essa live chegar, as pessoas possam compreender que a luta, ela serve muitas vezes para sondar o nosso coração, para sondar onde é que estão os nossos pensamentos, que o Senhor, ele fala, em Deuteronômio 8, se não me falha a memória, coloquei o meu povo no deserto, para sondar o que estava no coração. Muitas vezes o que a gente está vivendo é só para que Deus possa sondar onde está o nosso coração. Que o nosso coração está crendo que ele está com a gente.
mas a misericórdia, a graça dele que tem nos sustentado. Sabemos, eu e a minha esposa, que nós somos pó desta terra. E se não fosse a força dele, nós não estaríamos aqui. Ela fala que eu ajudei, que eu nunca chorei. E eu procurei mesmo nunca chorar na frente dela. Eu chorava no banheiro, e um lugar que eu chorei bastante foi na igreja. Porque eu entendi que naquele momento eu precisava de ajuda, eu precisava da comunhão com os meus irmãos, eu precisava estar ligado ao corpo, porque era lá que as minhas forças eram restabelecidas, era lá que o Senhor me fortalecia. E hoje tem muita gente que não compreende mais isso e acha que não precisa mais fazer parte do corpo. Nós somos membros de um corpo e nós morremos se nós não estivermos ligados no corpo. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, que muitas vezes me abraçaram, muitas vezes falaram palavras para mim, sorrindo, e estavam me fortalecendo e nem sabiam que estava fazendo isso. Eu torno a agradecer a vida de cada um dos irmãos que oraram, subiram o monte, a vida do nosso pastor, da pastora Thaís, do pastor Emerson, e não medir esforços para nos ajudar. Nós somos gratos à vida de cada um dos irmãos e gratos à vida dos nossos pastores, porque ser pastor dentro de um gabinete é fácil, mas ser um pastor que ama a alma, e quando a ovelha grita, e ele está ali ao teu lado te ajudando, são poucos, meus irmãos, são poucos. E nós da SEMAS podemos dizer que nós temos um pastor, que ele está sempre junto com a gente. Eu sei que ele sempre diz que tudo é honra e glória do Senhor, mas a gente tem que reconhecer, a gente tem que dar honra a quem merece honra. E hoje eu agradeço nessa live a vida do pastor Emerson, a vida da pastora Thaís, da Tarde e da Manu, esta família que nos acolheu no momento que a gente mais precisava. Foram verdadeiros anjos que Deus colocou no nosso caminho. Eu lutei essa luta, mas eu não lutei sozinha. Eu tive os melhores soldados ao meu lado, eu sempre digo. E agradeço a todos os irmãos, eu sei que oraram por mim. É isso, que é uma igreja, não orar pelo outro. Muito grato pela vida de cada irmão, pela vida do pastor, da pastora, por toda essa família abençoada. Amém. Como é bom ver a gratidão ela vai além de um gesto, né? Vai muito além de um gesto. Que enquanto muitos escolhem muitas vezes, quando recebe o carinho, devolver com ingratidão, quando a gente vê tamanha gratidão vindo dos irmãos, e por isso que era tão necessário que vocês estivessem aqui contando o testemunho de vocês. Para que todos saibam que não estamos falando sobre um ministério, não estamos falando, mas é para que, exatamente como o pastor falou, tem que dar honra exatamente para aquele que se põe em um lugar onde muitas vezes é atacado, mas merece honra. E o pastor da nossa igreja, o pastor Anderson, ele sempre diz que toda honra e toda glória é do Senhor, é de Jesus, mas a gente sim tem que honrar ele, tem que honrar a pastora Thaís, sim, porque ele é um grande homem de Deus e ela é uma grande mulher de Deus. Meus irmãos, muito obrigado por terem aceitado. Eu sabia exatamente, conhecendo um pouquinho do pastor Carlos Eduardo, sabia que hoje ia ser que ia ser um momento em que ele ia chorar bastante mesmo. A irmã Janete também. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
por terem aceitado compartilhar o testemunho de vocês. E eu creio que Deus já alcançou muitos corações através do testemunho de vocês e vai continuar, porque essa live aqui, ela é salva e ela é postada no YouTube, ela é postada no Instagram também, e muitas pessoas vão assistir. Todos que estão aqui, eu também convido vocês a seguirem o Instagram do Conectados, tem o YouTube também. Quem não tem rede social e tem somente a plataforma do YouTube, pode assistir tudo que foi dito hoje aqui, vai poder assistir lá no YouTube, vai poder acompanhar, vai poder ver o que Deus fez na vida desses irmãos, do pastor Carlos Eduardo, da irmã Janete, a forma que Deus trabalhou. Pastor Carlos Eduardo, irmã Janete. Oi. A gente começa com uma oração, mas a gente também termina com uma oração. Então quero pedir para vocês terminarem este programa com uma oração. Amém. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que as tuas misericórdias que estão sobre as nossas vidas. Nós te louvamos por este momento que o Senhor nos deu, essa oportunidade que o Senhor nos deu, para que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Sabemos, Pai, que somos pó, somos barro em tuas mãos, que é o Senhor que nos moldou, é o Senhor que está nos moldando. Sabemos que somos projetos teus. Mas te pedimos, Pai, que esta live, aqui foi falado, este testemunho, Senhor, onde o teu nome foi glorificado, onde o teu nome foi exaltado, possa alcançar vidas, Senhor, possa alcançar corações, possa transformar, Senhor amado, aqueles corações que hoje se encontram em desespero, que não creem mais, Senhor amado, que eles possam entender que o Senhor Jesus Cristo é a resposta, que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta, que o Senhor ainda transforma, que o Senhor, Papai, possa trabalhar nesses corações, trazer a fé novamente, que esta live, Senhor, possa alcançar esses corações. Senhor, quantos corações estão contritos neste momento, quantos corações estão desesperados, quantos corações não creem, Pai, porque o médico disse que não tem mais volta, mas nós sabemos que o Senhor é o dono de toda a medicina, é o dono de toda a ciência, que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que age, onde a mão do homem não tem mais jeito, o Senhor, onde a mão do homem não alcança, o Senhor é o Deus que não tem nada que o Senhor não possa fazer, o Senhor é o Deus que vai abrindo porta onde é que não tem, o Senhor vai curando, alcança essas almas, alcança essas vidas, abençoe, Senhor, a vida de cada irmão que assistiu esta live, que ainda vai assistir, abençoe, Senhor, a vida do irmão Ivan, Senhor, a vida do irmão Francisco, que estão à frente deste projeto, Pai, vai à frente, vai liderando, Pai, vai trabalhando, Senhor, vai conduzindo eles para que vidas possam ser curadas, para que vidas possam ser salvas, Pai, através deste projeto, através da vida dos teus filhos, Pai. Conduza eles, Pai, nos conduza, porque estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, o teu querer. É assim que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado por tudo. A gente que agradece essa linda oportunidade de falar do amor de Jesus. Nós te agradecemos, meu irmão. Para que precisar, a gente está aqui. A gente está aprendendo a mexer com a internet, a gente é meio analfabeto digital, não sabemos muito, mas demorou um pouquinho, mas deu certo. Aleluia. Amém? É eu que encerro? Isso mesmo.